Bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. Um dos momentos mais aguardados nesta semana que passou foram os resultados de Nvidia. A empresa alcançou no último trimestre receitas trimestrais de 30 mil milhões de dólares, ultrapassando o recorde do trimestre anterior e registando uma subida anual de 122% e trimestral de cerca de 15%. Este valor fica ainda acima das expectativas dos analistas, que esperavam 28,86 mil milhões de dólares, ou seja, uma diferença de 4,1%. Todos os segmentos de atividade do fabricante de chips ultrapassaram as expectativas do mercado, ainda assim o outlook para o próximo trimestre ficou abaixo das estimativas mais elevadas dos analistas, que apontavam para os 37,9 mil milhões de dólares, uma métrica que a Nvidia tem conseguido quase sempre ultrapassar. Para além disso, a empresa também adiou para o final do próximo ano as entregas do seu novo chip de inteligência artificial de próxima geração, com o nome de código Blackwell, e por estes motivos as suas ações no dia a seguir à apresentação dos resultados acabaram por desvalorizar em torno dos 7%. Para além dos resultados da Nvidia, relativamente aos outros dados macroeconómicos que foram publicados na semana passada, destacamos em primeiro lugar a inflação na zona euro, que terá abrandado em agosto para os 2,2%, face aos 2,6% de julho, ficando também em linha com a estimativa da média dos analistas sondados pela Reuters. Com a inflação na zona euro a cair para o seu nível mais baixo em mais de 3 anos e aproximando-se assim dos 2%, que é o objetivo do Banco Central Europeu, intensifica-se a especulação que o próprio banco poderá baixar novamente as taxas de juros de referência em mais 25 pontos base na próxima reunião de setembro. Quanto aos Estados Unidos, ficamos a saber que a economia norte-americana cresceu a uma taxa anual de 3% no segundo trimestre de 2024, por cima das estimativas que apontavam para um crescimento de 2,8% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, e isto tudo foi impulsionado pelos fortes gastos dos consumidores. Com tudo isto, o S&P 500, o índice de referência norte-americano, aproximou-se de máximos históricos, ao passo que o Dow Jones 30 efetivamente tocou novos máximos históricos. Já na Europa, destaque para o DAX, que também recuperou de toda a queda que tinha feito no início de agosto e já atingiu novos recordes. Quanto ao mercado cambial, o dólar, que tinha terminado em mínimos do ano na semana passada, acabou por recuperar algum terreno e o euro-dólar acabou por cair dos 1,12 para os 1,1050. Esta semana começamos a meio gás, com as bolsas norte-americanas a estarem fechadas no dia de hoje devido ao feriado do Dia do Trabalhador. Esta semana vamos conhecer a decisão da taxa de juros por parte do Banco do Canadá, mas o destaque da semana vai para o dado do emprego nos Estados Unidos da América, o chamado Non-Farm Payrolls, que prometem fazer mexer com as bolsas norte-americanas. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, voltamos a destacar o comportamento em termos técnicos do crudo WTI. No seguimento da oportunidade que comentámos no resumo semanal da semana passada no crudo WTI, esta semana vamos comentar a oportunidade que tivemos ao longo dos últimos dias, que veio na sequência da operação que tínhamos feito anteriormente. E anteriormente o que tínhamos feito foi uma posição longa, ou seja, tínhamos comprado barris de petróleo junto à região dos 72 dólares, região esta de importante pressão compradora, e o nosso objetivo estava definido entre os 76 dólares e meio e os 77 dólares e meio, região importante pressão vendedora no curto prazo. Há uma semana atrás, quando fizemos o resumo semanal, o objetivo ainda não tinha sido atingido.
Contudo, mais tarde nesse dia, acabámos então por entrar nessa região que sabíamos que haveria uma maior probabilidade de termos pressão vendedora, daí que o objetivo estava definido nesses níveis, o que nos permitiu encaixar um ganho em torno dos 7%. Mas tal como tínhamos falado há uma semana atrás, se esta região não viesse a ser quebrada, poderia nascer aqui uma nova oportunidade, mas neste caso de pressão vendedora, de entrarmos com uma posição curta e com isto tentarmos ganhar dinheiro com uma desvalorização do barril do petróleo. E porquê? Porque esta região que nós tínhamos definido como objetivo era onde se encontravam os 38,2 de Fibonacci entre os máximos de julho e os mínimos de agosto. Era onde se encontrava a média dos 200 dias, que é esta linha a vermelho que aqui temos, e era onde se encontrava a linha de resistência que une os máximos desde julho, a passar pelos máximos de julho e de agosto, e por isso era uma região, caso não viesse a ser quebrada, que poderia dar início então a um novo swing descendente novamente até aos 72 dólares. Então aquela reação inicial após entrar nessa zona de pressão vendedora foi uma reação de fraqueza. A partir daí percebemos que a pressão vendedora estava a ganhar luta e quando surgiu o chamado pullback, ou seja, quando voltámos a testar essa região, não havia muitas dúvidas que essa era uma zona importante de venda. Para já, essa região está a funcionar. A verdade é que estamos cada vez mais próximos agora de atingir o nosso primeiro objetivo e o nosso primeiro objetivo está definido nos 72 dólares, obviamente, porque é a mesma região que no passado já funcionou como zona de compra e, portanto, é uma zona importante para encaixar ganhos. No entanto, o nosso objetivo final encontra-se mais abaixo, isto porque os 38,2 de Fibonacci, ao terem sido respeitados, aumentam a probabilidade do preço do crudo vir a fazer novos mínimos. E caso venha a fazer novos mínimos, acreditamos nós que tem uma grande possibilidade de vir pelo menos aos 70 dólares, que é um valor psicológico, o que nos permitiria ganhar aqui em torno dos 9, 10%. Portanto, é muito importante saber entrar, mas também é muito importante saber os momentos de saída e o primeiro momento estará em torno dos 72, o segundo momento estará em torno dos 70 dólares, sabendo que, caso o preço volte a recuperar tudo, temos a obrigação, pelo menos, de encaixar alguns ganhos e, acima de tudo, evitar qualquer situação de perda. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar um investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou, se preferir, através do nosso e-mail. Desejo-lhe uma boa semana de trading e até para a semana.